Salário mínimo. Pois é, vamos falar dele. Salário mínimo de 2026, ele deve aumentar para R$ 1.630. É o que diz então a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. A confirmação ela foi feita por ela durante a apresentação da proposta orçamentária do governo federal. Assunto para o nosso colunista de política, João Tran. João, bom dia. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes que temos no nosso noticiário. É o salário mínimo, que bate diretamente no nosso bolso e também afeta como um todo a dinâmica econômica. O assunto vem à tona porque a ministra Simone Tebet afirmou em audiência na Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional, ela afirmou lá no nosso Congresso que o salário mínimo sairá de R$ 1.518 para R$ 1.630. Esse é o valor previsto segundo a ministra do Planejamento. É um ponto muito importante porque, segundo ela, será o maior aumento real dos últimos 50 anos, das últimas 5 décadas. O que quer dizer aumento real? Aumento real trata-se quando a gente tem, de fato, um valor acima da inflação. Sabe quando a gente fala assim, estou recebendo um pouco mais, mas não deu para nada, os preços estão subindo junto, o tomate está mais caro, a carne está mais cara, o ovo está mais caro? Pois é, essa situação acontece quando não há aumento real, só há um aumento inflacionário, uma reposição de gastos. O que o governo promete agora, chegando ao patamar de R$ 1.630 no salário mínimo, é de conseguir um aumento de fato para a população. Esse assunto, claro, repercutiu, inclusive, lá na própria audiência no Senado Federal, porque, segundo a ministra do Planejamento, é uma ação visando a justiça tributária, a justiça econômica. Ou seja, enquanto o governo fala em aumentar o IOF, tributando os mais ricos, também fala em gastar mais, em dar mais dinheiro aos mais pobres, aumentando o salário mínimo, o que, claro, gera repercussões, porque o governo fala muito em manter a meta fiscal, mas e aí como é que anuncia uma questão acima da reposição inflacionária? Como é que pode isso afetar a nossa economia? O governo está fazendo esse cálculo ou está pensando em um ano eleitoral que é 2026 e ter a população feliz com mais dinheiro no bolso? São algumas das questões que foram colocadas no nosso Senado, mas que Simone Tebet rebateu, trazendo ao ponto da justiça tributária. Vamos ouvir um trechinho justamente do discurso dela no Senado Federal, na comissão em que ela reafirmou o seu compromisso de aumentar o salário mínimo. Apenas de reforçar aqui a linha do valor do salário mínimo, que será de R$ 1.630, fazendo uma ponderação que este número significa, em termos reais, o maior salário mínimo dos últimos 50 anos. Vou repetir, esse número de 1.630, em termos reais, representa o maior salário mínimo dos últimos 50 anos. Por outro lado, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, eu tenho, por conta de despesas, algo em torno de 420 milhões de reais, por conta de todas as vinculações previdenciárias, abono, seguro e daí por diante. Esse é mais um dos pontos, porque a cada R$1, como ela muito bem comentou, aumentado no salário mínimo, impacta em 420 milhões nos cofres públicos. Então, esse é um dado muito simbólico de quanto o salário mínimo não afeta só o nosso bolso, mas também afeta toda a economia. Esse é um ponto que a gente pode chegar nessa conclusão do aumento em cadeia, porque quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta não só os preços como um todo do mercado, porque a população está com maior poder de compra, mas também você aumenta vinculadamente a aposentadoria, benefícios do INSS. Então, por isso, tamanho rombo, tamanho gastos nos cofres públicos. Simone Tebet foi questionada sobre isso, falou sobre esse assunto e ela trouxe o ponto da justiça
tributária. E quem também comentou sobre este mesmo assunto nessa semana foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele que é ex-governador aqui da Bahia e tratou também deste assunto, reforçou que a população trabalha a vida inteira tentando conquistar, lutando por um salário mínimo e não é justo que quando se aposente com o INSS não consiga ter também essa reposição, essa vinculação com o salário mínimo. Então a população idosa mais vulnerável chega na aposentadoria e tem recebendo menos que um salário mínimo, menos que o mínimo para existir, para subsistir, que é considerado o salário mínimo no nosso Brasil. Esse é o conceito do salário mínimo, o mínimo que uma pessoa precisa para conseguir condições dignas. E, segundo o ministro Rui Costa, é uma ação visando garantir que não só a população ativa que esteja no mercado de trabalho, mas essa vinculação que às vezes é criticada com os benefícios do INSS, também garanta ao idoso o mínimo para existir. São muitos debates, várias vozes do governo estão se pronunciando sobre o tema, não só sobre o salário mínimo e suas repercussões, mas como um todo, essa questão tributária, porque o governo afirma, nós temos responsabilidade fiscal. 2026 será um ano desafiador, principalmente Simone Tebet falou isso, ela que é ministra do Planejamento. E, do outro lado, aumenta benefícios. Então fica essa dualidade que o governo vem sendo questionado. Mas o compromisso segue segundo a atual gestão. Só para amarrar, um último ponto para terminar esse caldo, tudo isso mostra também aquele discurso que vem ganhando força desde o embate do IOF, o nós contra eles, o discurso de pobre contra rico. O governo tem intensificado essa versão, este diálogo de que a importância de defender a justiça tributária, a tributação do IOF, o aumento do salário mínimo como parte dessa estratégia que pode ser sim um dos principais toadas e narrativas pensando em 2026. Falar, olha, nós fomos uma gestão que defendeu o povo, que aumentou o salário mínimo no maior aumento real das últimas 5 décadas. Tudo isso, com certeza, a gente vai ouvir nos discursos de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Nada é por acaso e a gente, claro, vai continuar acompanhando esses próximos capítulos da guerra nós contra eles, pobres contra ricos, justiça tributária e tantas outras vertentes, como a escala de trabalho 6x1, tantos outros pontos que tocam diretamente nós trabalhadores, aqueles que recebem salário mínimo e toda a população e a economia, e bem como as eleições.